Agora, numa conversa com a Ana Carolina Marçom, ela é professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada, Carol. Um ótimo dia e é um prazer estar aqui. Prazer é nosso, como a gente vem destacando, Carol, nessas conversas, apesar das circunstâncias, né? A gente está aqui falando sobre essa possibilidade de fechamento do Estreito de Hormuz, por onde passa boa parte aí da produção de petróleo e gás. O que nesse momento está em avaliação para o Irã, de fato, realizar essa medida, tomar essa atitude? E o quanto que a China pode ser um personagem decisivo para que o Irã, de fato, feche ali o estreito? Bom, Carol, primeiro que nós precisamos considerar é o que vocês estavam comentando, que o Irã é um regime fundamentalista com um executivo muito forte. Então, o Ayatollah Ali Khamenei tem um poder muito forte dentro do seu país e a tomada de decisão agora está nas mãos dele. Já foi aprovado pelo Congresso, pelo parlamento iraniano, vai passar pelo Conselho de Segurança do Irã e logo em seguida vai para o Ali Khamenei. Como vocês estavam comentando, o Estreito de Hormuz, ele é muito importante, geograficamente falando, estrategicamente falando, porque por esse Estreito de Hormuz passa 20% de toda a produção de petróleo do mundo. Então, nós não estamos falando somente do petróleo do Irã, mas nós estamos falando do petróleo da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, o que pode levar a um problema gigantesco. Então, por que o Irã, o que está em pauta agora para essa tomada de decisão do Irã? O Irã, o Ali Khamenei, porque agora, como eu falei, depende só dele, o Ali Khamenei ele precisa tomar muito cuidado com os próximos passos. Por quê? A entrada dos Estados Unidos nesse conflito acelerou, escalou ainda mais as tensões na região e os Estados Unidos vêm pedindo muita cautela para o Irã. Então, o Irã teve suas usinas nucleares bombardeadas, vem sendo bombardeado também por Israel, então não sabemos como estão as suas capacidades militares, e agora as formas de resposta que o Irã tem são essas formas mais indiretas, ou seja, indiretas no sentido militar, fechar o Estreito de Hormuz. Então, o Ali Khamenei ele precisa tomar muito cuidado. Por quê? Por outro lado, nós temos os Estados Unidos pressionando a China. Então, a China pode trocar de parceiro comercial e comprar petróleo de qualquer outro país? Pode. Mas ela tem essa parceria estratégica com Irã, Rússia, e faz essa compra de petróleo desses países. Então, a China conseguiria ter algum impacto? Sim. Se a China tentasse pressionar, eu acredito que ela... Perdemos o contato com a Ana Carolina Marçom, ela que é professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, trazendo para a gente um pouco do papel da China nessa negociação referente ao fechamento ou não do Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% da produção mundial de petróleo. Essa é uma possibilidade que já foi aprovada no parlamento iraniano, mas cabe agora uma decisão do regime iraniano se de fato tomará essa atitude, se de fato o Estreito de Hormuz será fechado ou não. Haver também a pressão de outros países nessa negociação. Destacamos aqui com a professora Ana Carolina esse papel da China, mas também olharmos para a Arábia Saudita, um pouco que está no radar também do mercado, como o Gabriel Monteiro, nosso analista de economia, citava há pouco. O mercado também, nesse momento, de olho na cotação do barril do petróleo, porque um fechamento do Estreito de Hormuz vai trazer impactos para a economia mundial. Temos mais uma vez a Ana Carolina em contato conosco para a gente concluir essa primeira resposta. Carol, por favor. Perdão, Carol, acho que descarregou o fone de ouvido, eu acabei caindo. Bom, como eu estava falando, a China ela não tem interesse de intervir. Por quê? A China tem interesse em outras regiões também. Então, é claro que ela quer garantir o seu suprimento de petróleo. Nós não podemos esquecer que o petróleo é a matriz energética mais utilizada hoje por todos os países. Porém,
fazer essa pressão no Irã tem um custo político para a China. E nós não sabemos até que ponto a China está disposta a usar o seu capital político nesse sentido. Por quê? Uma coisa é ficar na condenação dos ataques ao Irã. Então, condenamos os ataques realizados por Israel ao Irã, condenamos veementemente, assim como a Rússia. Outra coisa é tentar agir de forma mais pragmática. Então, isso pode custar um capital político para a China, pensando nos seus aliados não ocidentais. Ana Carolina, tem um ponto que eu destaco aqui da sua resposta, que é: não sei se a China estaria disposta a utilizar o seu capital político e, de fato, entrar nessa negociação de uma forma mais direta ou até mesmo nesse conflito. O Donald Trump, ele fez esse cálculo político ao entrar diretamente no conflito. Te questiono por quê? Tinha pressão nos países do Golfo por uma saída diplomática, ao mesmo tempo que você tinha uma pressão de Israel para que, de fato, os Estados Unidos entrassem diretamente no conflito contra o Irã, mas também tem a pressão interna, a pressão dos americanos contra o presidente dos Estados Unidos. Qual foi o cálculo feito pelo republicano para essa entrada no conflito no Oriente Médio? Bom, o que nós precisamos considerar em relação ao Donald Trump e aos Estados Unidos são dois pontos principais. Primeiro, ao contrário da China, os Estados Unidos é um país que tem um histórico de ação e intervenção no cenário internacional. Então, os Estados Unidos, ele já vinha também receber uma pressão por agir na guerra na Ucrânia, recebe pressões para agir agora no Irã. E a China, ao contrário dos Estados Unidos, ela não tem esse histórico de intervenção. Além disso, nós precisamos olhar para o Donald Trump especificamente. O Donald Trump, ele é um presidente de muita bravata, de um discurso bastante duro, um discurso muito alto, e que em alguns momentos fica só na bravata, em outros não. Então, o Donald Trump, é muito interessante essa pergunta, Carol, porque ele se elegeu em cima da base de retórica de vamos nos isolar, uma retórica mais isolacionista, America first, let's make America great again. Então, não vamos mais nos envolver em conflitos externos que não é mais do interesse estadunidense, segundo o Trump. Então, ele se elege em cima dessa retórica e enfrenta muitos questionamentos internos. Porém, o que eu acredito que tenha sido o cálculo político do Donald Trump? Nós temos o que os Estados Unidos consideram um estado perigoso no sistema internacional. Então, o Irã, há muito tempo, é visto como uma ameaça no sistema internacional. Israel, em contrapartida, é um aliado histórico dos Estados Unidos e, de repente, nós temos esse país que, por muito tempo, foi considerado uma ameaça por causa do seu programa nuclear, também, né, por causa do seu programa nuclear, de repente ele está sendo atacado. Então, o Trump, ele precisou fazer o cálculo no sentido de, se eu entrar, óbvio que isso gera uma escalada do confronto e gera um desconforto interno, porém, ao mesmo tempo, ele também pode afirmar, como ele vem afirmando, não sabemos se é verdade, mas ele vem afirmando que eles acabaram, destruíram, devastaram o programa nuclear iraniano. Então, isso aqui, para um presidente da direita do espectro político, como o Trump, que tem esse discurso mais duro, é um discurso muito interessante. Ser a pessoa que consegue falar, estabilizei a região, de acordo com o cálculo dele, não que ele esteja estabilizando a região. A gente precisa deixar isso bem claro. A região está muito instável, a situação só piora e a entrada dos Estados Unidos aumentou ainda mais o conflito. Mas, nos cálculos do Trump, ele está estabilizando a região. Por quê? Ele tirou o que ele considerava uma ameaça regional. Ana Carolina, inclusive temos o próprio Donald Trump falando sobre a possibilidade de mudança de regime no Irã. Donald Trump, que num passado recente falou que o Ayatollah Ali Khamenei seria um alvo fácil, ao mesmo tempo em que
Temos o comandante do exército iraniano falando uma resposta dura aos Estados Unidos, bem como o próprio Ayatollah Ali Khamenei, também em manifestação nas redes sociais. Depois de também uma reunião no Conselho de Segurança da ONU, muito tensa, Ana Carolina, como a gente destacava aqui mais cedo, com troca de acusações entre Irã e Israel. No fim das contas, diante de todos esses cálculos políticos que também são levados em consideração, a gente pode ainda falar em saída diplomática? Bom, a saída diplomática ela vem ficando cada vez mais difícil. Então, infelizmente, o Irã afirmou recentemente que os Estados Unidos, segundo as palavras do o ministro das Relações Exteriores iraniano, os Estados Unidos teria jogado pelos ares a via diplomática, que o Irã nunca teria saído da mesa de negociação. E nós vimos que inicialmente o Irã sim pedia por uma saída diplomática, pedia pelo fim das agressões, que Israel parasse com os ataques, que ele também pararia com os ataques para poderem negociar. Mas o que nós vemos é que agora nós estamos em uma troca de ofensas, uma troca de acusações. Então, a reunião no Conselho de Segurança da ONU, como já era esperado, infelizmente não levou a nada mais pragmático, a nenhuma resolução mais pragmática, porque, primeiro, nós temos os dois países, Irã e Israel, trocando ofensas, e segundo, que nós temos, de um lado, Rússia e China como membros permanentes do Conselho de Segurança e do outro, os Estados Unidos. Então, sabíamos que nenhuma resolução de cunho mais pragmático seria aprovada. O que nós vemos agora é a saída diplomática, ela é essencial, ela é importantíssima. Os países precisam voltar para a mesa de negociação. Os outros países que não estão ali na região, Estados Unidos, China, Rússia, eles precisam fazer pressão para tanto Israel quanto Irã irem para a mesa de negociação, cessarem as tensões. Porque o que nós vemos é que está cada vez mais difícil a via diplomática e que, infelizmente, o que tudo indica é que esse conflito vai durar um tempo. Ana Carolina Marçom, ela é professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ana Carolina, mais uma vez, muito obrigada por essa conversa. E é claro que a gente vai mantendo contato para trazer sempre análise também para quem está nos acompanhando aqui na CNN.